Imagine a seguinte cena: um jovem casal sonhando com o próprio cantinho recebe um conselho valioso da sogra: usar o dinheiro da esposa para comprar um apartamento no nome dele. Mas o que parecia um plano perfeito virou uma armadilha para os próprios arquitetos da ideia. Bem-vindo a uma história que prova: quando se trata de dinheiro e família, a esperteza pode se voltar contra quem a inventou. Tudo começou com um comentário aparentemente inocente. Ivan, o marido, solta no ar, como se fosse uma ideia passageira, que não seria ruim ter um lugar só nosso. Verônica, a esposa, levantou a sobrancelha na hora. Aquela frase soou estranha, quase ensaiada. Repete o que você disse, ela pediu com um tom que já deixava claro. Algo não cheirava bem. Ivan, visivelmente desconfortável, tentou se fazer de desentendido. Só falei que uma casa própria seria bom, principalmente se a gente pensar em filhos. Mas Verônica não era boba. Conhecia bem aquele jogo. O apartamento onde viviam era um espelho de descaso, paredes descascadas, encanamento que parecia ter saído de um filme de terror, uma senhora donas que tratava os inquilinos como intrusos. Mudar? Impossível sem dinheiro. Reformar? Nem pensar, a proprietária preferia ver o imóvel cair aos pedaços a investir um centavo. Então, quando Ivan mencionou a sugestão da mãe de financiar um apartamento, Verônica entendeu na hora: não era um plano, era uma cilada. A sogra, conhecida por sua falta de escrúpulos, já tinha dado mostras de que não gostava dela. E agora, de repente, o filho aparece com essa ideia generosa. Demais para ser verdade. Ivan pintou o quadro perfeito. Uma cozinha aconchegante, café da manhã no balcão com vista para o parque, nenhum vizinho barulhento, nenhuma dona chata batendo na porta. Tudo lindo, exceto pelo pequeno detalhe de que o apartamento ficaria no nome dele. Sua mãe sabe quanto custa a vida, Ivan? Ou ela esqueceu que herdou o apartamento dos pais dela, enquanto a gente aqui se mata para pagar aluguel? Verônica disparou sem rodeios. Ele tentou se justificar, dizendo que não era nada pessoal, só um plano prático. Mas ela conhecia aquele discurso. Sabia que por trás da fachada de marido preocupado havia a sombra da sogra puxando os cordões. O que Ivan não esperava era que Verônica já tivesse um plano B. Enquanto ele sonhava com chaves na mão, ela agia nos bastidores. Visitou corretores, analisou financiamentos, fez tudo sozinha e de propósito. Não queria nem a sombra da sogra por perto, muito menos o marido metendo o bedelho. Até as tarefas domésticas, antes ignoradas por Ivan, viraram rotina. Cafés servidos, louça lavada, a casa impecável. Acha que eu não percebo essa mudança repentina, Ivan? Ela pensava, enquanto ele se esforçava para parecer o marido perfeito. Tudo muito suspeito. Quando finalmente chegou a hora da verdade, Verônica reuniu os dois, marido e sogra, na mesa daquela mesma cozinha decadente e soltou a bomba. O apartamento já é quase meu. Só falta um detalhe. Os olhos da sogra se arregalaram. Ivan, curioso, perguntou qual era o pequeno ajuste. Com um sorriso que escondia anos de desconfiança, Verônica explicou: uma idinha ao cartório. Você vai assinar um documento dizendo que, em caso de separação, não terá direito a nenhum centavo desse imóvel. O silêncio que se seguiu foi de cinema. A sogra quase engasgou com o chá. Que absurdo, Verônica! Vocês são uma família. Ivan, no entanto, surpreendeu a todos. Com uma calma que ninguém esperava, ele concordou. Ela tem razão, mãe. São os delas, os riscos, as economias. Se é isso que vai deixá-la segura, não vejo problema. Verônica ficou boquiaberta. Aquele não era o Ivan que ela conhecia, o homem que até pouco tempo atrás mal conseguia esconder a ganância no olhar. Seria uma armadilha? Uma jogada ainda mais esperta? Ou, será que ela tinha subestimado o próprio marido? Enquanto a sogra resmungava, indignada, Verônica percebeu algo inesperado. Ivan não estava agindo por interesse. Talvez, no fundo, ele só quisesse, de verdade, um lar. E se esse era o preço, ele estava disposto a pagá-lo. Aquele documento não era uma derrota, mas uma prova de confiança. Ou, quem sabe, a maior lição que os dois aprenderiam. Quando se trata de amor e dinheiro, a honestidade, por mais dolorida que seja, é sempre o melhor negócio. Quanto mais Verônica refletia sobre a situação, mais se convencia de um erro cruel. Havia interpretado mal cada palavra do marido. Ivan nunca sequer insinuara que pretendia tomar seu apartamento, fora ela mesma quem tecerá aquelas conclusões apressadas. Pior, enquanto ela duvidava, ele a apoiava, a protegia, vibrava por suas conquistas como se fossem dele também. Uma onda de vergonha a invadiu, tão intensa que parecia ter gritado em voz alta todos os pensamentos que tentará esconder. Minha querida, você não está bem, deve estar exausta, murmurou a sogra, afagando-lhe o ombro.
Ivan, leve sua esposa para descansar, deixe-a sozinha com os pensamentos. Verônica não resistiu. Até se aliviou ao ficar a sós com seus demônios. Mas a solidão não trouxe paz. Deitada na cama, ouviu os sussurros abafados da sogra e do marido do outro lado da porta. Filho, você assinou mesmo? A voz da mulher tremia entre a preocupação e a reprovação. Parece que isso é importante para ela, se ficou tão abalada. Assinei, mãe. E se um dia, Deus nos livre, a gente se separar, juro que nunca agiria com desonestidade. A voz de Ivan era firme, quase terna. Mas se isso a deixa mais tranquila, então está certo. Verônica enterrou o rosto no travesseiro, sufocando um soluço. Estava perdida. Parte dela queria correr até ele, jurar que registraria o apartamento no nome dos dois ali mesmo. Mas algo a paralisava, um medo antigo teimoso, que sussurrava, e se for tudo mentira? Não suportando a tortura, levantou-se e voltou à mesa. Os olhos de Ivan encontraram os seus, cheios de uma paciência que ela não merecia. Já está melhor? Perguntou ele, cauteloso. Não. Voltei para conversar. Engoliu em seco. Ivan, não me oponho a você ser dono também. Mas só se dividirmos tudo igual. Metade para cada um. O silêncio que se seguiu foi denso. Então ele assentiu sério. Amor, já era minha intenção. Não tenho reservas como você, mas tenho meu salário, menor que o seu, sim, mas não é migalhas. A casa fica como você decidir. Concordo com qualquer escolha sua. E após uma pausa, sinceramente? Fico até mais tranquilo sabendo que está no seu nome. No fim foi Verônica quem cedeu. O apartamento ficou em nome dos dois e as prestações, divididas. Ivan não a traiu. Mas as verdadeiras vítimas daquele conflito foram outras, ela mesma e a filha que nasceria um ano depois, quando se mudaram para o novo lar. Porque Verônica jamais encontrou coragem para confessar ao marido as suspeitas que um dia nutriu contra ele e contra a sogra. Aquela culpa a acompanharia como uma sombra, alimentando uma dívida invisível que só ela via. E pagou não de uma vez, mas aos poucos. Anos depois, já em um cargo de liderança e com um salário ainda mais alto, presenteou a sogra com uma casinha de campo pequena, mas aconchegante, exatamente como a mulher sonhara. E no aniversário de 10 anos juntos, entregou a Ivan as chaves de um carro novo. Não tem medo de eu fugir com ele? Brincou ele, os olhos brilhando. Confio em você, respondeu, apertando sua mão. E dessa vez é a pura verdade. Deixe nos comentários. Você já duvidou de quem amava por medo de ser traído? Cada família tem suas batalhas, compartilhe a sua. Seus likes nos inspiram a criar mais histórias como esta. Siga para não perder as próximas. Que seus lares sejam sempre cheios de amor e de escolhas que não precisem ser perdoadas. Até breve!